Nossas saudações, estamos aqui com muita alegria nesse encontro. Aqui eu me encontro Edna, trabalhadora do Centro Espírita Discípulos do Evangelho, psicóloga, podendo, através dessa profissão, né, ter aí um norte para que nós possamos traçar esse estudo, esse trabalho que para nós é um legado de alma. Estou aqui com as minhas amigas, formando esse projeto tão lindo, tão importante para a nossa reflexão íntima, para o nosso aprimoramento moral, que é Refletindo Joana de Ângeles. Hoje, no momento especial, geralmente nós estudamos, né, é muito comum estudarmos a série psicológica, já temos aqui vários vídeos à disposição, né, de estudos, de reflexão acerca da série psicológica, mas hoje, assim, extraordinariamente, nós estamos para trazer um tema importante. Nós vamos falar sobre o Dia de Finados, né, poder falar um pouquinho do luto, da separação, dessa transição para a espiritualidade. E aí eu conto com essa parceria das minhas amigas, Regina, Cris. Querem se apresentar, dar um oizinho para quem ainda não as conhece, né? Mas elas estão aí sempre no projeto, uma grande equipe. Eu sou a Regina, eu sou psicóloga, membro da Associação Médica Espírita de Osasco, e é uma grande alegria estar fazendo esses temas extras, refletindo sobre alguns outros temas, além dos livros da Joana, que nos leva aí a lidar com o nosso sofrimento, a tentar nos dar um caminho, né, para encontrar aí um equilíbrio, uma força diante dos desafios. Então, é uma alegria estar aí com as meninas, que eu gosto tanto, e que a gente possa ter uma tarde aí, um momento aí de reflexão. Que assim seja. Que assim seja. Olá, eu sou a Cristiane, sou psicóloga, faço parte do grupo de estudos de Joana, estou caminhando, estou começando, e estou muito feliz de estar aqui novamente para esses temas tão importantes que a gente vem abordando, né, nesses encontros extras, e o quanto isso nos ajuda, porque para cada tema que a gente tem que apresentar, eu acabo estudando mais um pouco, além de Joana, Kardec, né, que é tão importante, e outros autores, para me preparar. Isso está sendo maravilhoso. Muito obrigada. Gratidão é sempre nossa. E é uma delícia estarmos aí, né, nos preparando, nos abastecendo cada vez mais. E é muito bom você falar isso, Cris, porque, de fato, o nosso propósito aqui é poder compartilhar um pouquinho do que estamos aprendendo nessa trajetória toda, unificando aí Joana, Jesus, Kardec, né, a psicologia. Então, nós estamos trilhando esse caminho de conhecimento. Então, o propósito maior é compartilhar e aprender sempre. Né? Esse é o nosso leme, não é? Maravilhoso. Vamos abrir, então, o nosso encontro de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é esse dia de finados, né? Que reflexão que nós podemos fazer acerca desse tema, mesmo porque ele é um tema muito pertinente, muito comum a todos nós. Todos nós já passamos por algum tipo de aspas, perdas, né? Lidamos com esse processo de partida, né? E é importante refletirmos, trazermos essa expansão de consciência. Então, com certeza, de alguma forma, em algum grau, esse tema nos toca profundamente. Nós vamos começar com Emmanuel, um texto lindíssimo, que está lá na Religião dos Espíritos, tá? Esse livro. E é a mensagem de número 58. Ela é uma mensagem grande, assim, de uma profundidade. Nós pegamos 2 trechos da mensagem, um inicial ali, um mais para o final, para darmos início a esse encontro. Ante os que partiram, nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido,
que o ataúde transporta para o grande silêncio. Só abrindo aqui uma aspas. Esse coração regelado, esse coração convertido em gelo. Tá? Então, o nosso coração se debruça sobre aquele coração convertido em gelo que o ataúde, que é o caixão, transporta ali para o grande silêncio. Né? Então, Emmanuel começa a nos colocar: nenhum sofrimento na Terra será comparável a esse momento em que você se encontra com aquele ser que você tanto ama e que ele está naquele momento convertido nesse gelo. E mais para o meio dessa mensagem ele vai falando: recorda que em futuro mais próximo do que você imagina, respirará entre eles, comungando-lhe as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. Então ele vai falando, é comum tudo isso que ele está vivendo, vai ser comum a você também, e vocês continuam ali interligados, né, nessa grande prova. E ele termina lá para o finalzinho da mensagem: e vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu na noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz em tarde pardacenta, sobre um monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã no fulgor de um jardim. Emmanuel. Que lindo. Que maravilha, que poético. Muito Poético. Ele... Ai, Cris, olha, é isso mesmo, dá até aquele, né? Sim. Ele pega esse tema tão que nos inquieta, que nos causa, às vezes, até uma resistência de falar a respeito, e ele Sim. transforma aí num grande poema. Por isso a escolha, né, de abrir o encontro de hoje, podendo trazer esse tema de uma maneira poética, poder olhar para esse tema por um novo prisma, né, por uma nova vertente, né, podendo trazer de uma outra maneira. Sim. Muito profundo, né? Esse texto inteiro é lindo, é que para trazer o texto inteiro já nos compromete aqui de tempo de tantas coisas que nós queremos falar. Mas, assim, pegando esses 3 trechos, já dá para entender a proposta de Emmanuel. Sim, e consolador, né, meninas? Porque a gente pensa em finados, para algumas partes do mundo, finados traz essa questão da tristeza, mas outras, dependendo da cultura, como no México, por exemplo, já é visto como uma festa, né? Se lembrar de quem partiu com alegria. Para nós, para a nossa cultura, muitas vezes tem essa hora de tristeza, né? Mas por que não enxergar qual a beleza, né, desse texto que a Edna trouxe, né, de que é um período que nós vamos estar também, de que é tudo passageiro, né? Sim. E como faz parte da nossa existência, né? Quando a gente nasce, nós já sabemos que vamos passar pelo processo da morte, pensando na questão da fisiologia, e a doutrina vem trazendo aí um outro olhar também. Né? E como é desafiador, talvez, enxergar essa trajetória que foi construída durante a vida. Normalmente, culturalmente, a gente olha apenas aquilo que a pessoa está perdendo. É verdade. É legal você trazer essa questão, Rê, porque eu estava também pensando nisso, né? No planejamento reencarnatório, né? Kardec nos traz tanto isso, André Luiz também, na sua obra, fala bastante, né, do quanto da importância de pensarmos que tudo corresponde a esse planejamento. E, claro, a doutrina nos traz o livre-arbítrio, do qual nós podemos antecipar essa partida, ou sermos, quem sabe, os completistas, né, dessa jornada reencarnatória, ou quem sabe, como o Divaldo, ter aí uma moratória, se nós estamos trabalhando direitinho, prazo estendido, quem sabe, né? Então,
pensarmos que tudo obedece essa regra, mas que, de uma certa forma, nós já estamos sendo, ao longo de todo esse processo, preparados para essa partida, né? Isso é inegável. Mas ainda é difícil falar a respeito em muitas situações. Sim. E eu acho muito interessante que a gente tem na codificação, né, de Kardec, resposta para tudo, né? É muito interessante que você pensa num tema e você vai lá e ele questionou. Como é incrível, né? Por isso que foram tantos anos de trabalho árduo, a gente sabe até do quanto isso pesou na saúde física dele, né? Que ele também teve uma extensão até para, né? Graças a Deus, porque a obra dele seria realmente muito importante. E aí ele traz algumas questões que esclarecem e dão mesmo um conforto, né? E aí eu acho que é legal, a gente pensou juntas que valeria a pena trazer, né, para hoje. São questões do capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Cortou alguma coisa? Desculpa, porque o meu ficou meio... Não cortou nada? Para mim deu uma parada, desculpa. Então, capítulo 6 do Livro dos Espíritos, Vida Espírita. As questões vão da 320 a 329, e aí seria legal a gente falar um pouquinho, né, sobre elas. Eu vou lendo e a gente vai falando, pode ser? Claro. Vamos lá. Então, comemoração dos mortos funerais. Na questão 320, Kardec pergunta: os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra? E a resposta: às vezes, mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Então, olha o quanto é importante, né? Saber que se eles estão passando por um momento difícil, essa lembrança, né? Com amor, independente do lugar onde a gente esteja, não necessariamente, por exemplo, no dia de finados, não necessariamente lá no cemitério, estando em casa, estando em qualquer lugar, né, lembrar deles vai chegar até eles, né, e o quanto eles ficam felizes se eles já estão bem, e quanto há um alívio se eles estiverem em sofrimento. Olha que lindo, a força do mental, né, Cris? De novo, nos lembrando. Que conexão, né? Conexão. Exato. E é legal pensar nisso porque, assim, você vê que a espiritualidade maior, a justiça divina é muito sábia, porque ela permite, né, que a gente vivencie esses laços mesmo à distância. Como aqui a gente está ligada aqui, né, na nossa live, cada um num canto, e a gente se conecta, e a gente conversa, e a gente tem acesso. Ou a gente vê uma foto hoje nas redes sociais e eu vejo uma palestra da Edna, uma postagem da Cris, eu falo, nossa, que gostoso saber que elas estão bem, olha que legal, isso é a mesma sensação lá. É que às vezes a gente precisa desse material, né? Foi uma realidade que a gente ainda falta, a nossa evolução material da pessoa estar ali. Mas não é porque a gente não está junto materialmente que a gente não esteja juntos no afeto, né? Sim, e precisamos nos lembrar, né, o que eles dizem, às vezes mais do que podeis crer. Então, talvez a gente esqueça do quanto também, se a gente ficar só no pensamento do sofrimento e na tristeza, o quanto isso pesa para eles, né? Sim. Do outro lado, né? Na questão 321, o dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre seus despojos? Aí a resposta: os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias. Esse dia é para eles um dia de encontro junto às sepulturas? Ele faz outra pergunta, né, na mesma. Nesse dia estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam, mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. E a terceira, dentro dessa ainda, né, da mesma,
sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis, sob a que eram conhecidos como encarnados. Então, olha isso, né? Novamente, eles vêm por nós, né? Mesmo que estejamos, que muita gente vai ao cemitério, eles estão lá pelas pessoas que estão lá, não necessariamente porque o corpo foi enterrado ali, né? O quanto isso é importante a gente ter claro para quem acompanha a doutrina, porque também tem a questão, muitas vezes a pessoa acompanha, vai a palestras, mas não se aprofunda nos estudos, né? Então, algumas questões devem ficar e elas foram feitas, né? O quanto é legal se aprofundar e estudar. Pegar cada uma delas, né? E a gente também pode pensar no quanto essa vibração, né, esse sentimento acaba ficando maior nesses dias, porque existe ali aquela data, e se tudo é pensamento, tudo é emoção, tudo é sintonia, também como nós estamos emanando esse pensamento vai mudando todo o quadro de onde estamos, né? Então, se as recordações são boas, como foi bem colocado, esse quadro gera uma vibração mais elevada. Se nós ficamos muito na tristeza, no desespero, no choro, né? Também esse quadro se reverte enquanto essa emoção. Então, à medida que nós temos essa consciência, nós podemos, na aproximação desse dia, também emanar mais vibrações positivas para o todo, para o planeta, para todas as pessoas em sofrimento, né? Que faça parte das nossas orações também, elevar essa vibração planetária. Exato. E aí, pegando esse gancho, né, a nossa responsabilidade, eu sei que é desafiador lidar com o nosso sofrimento da perda, do nosso apego, mas a nossa responsabilidade, porque o quanto a gente pode gerar sofrimento para aqueles que já foram. Por exemplo, um sentimento de culpa, porque, poxa, olha, deixei minha filha, minha esposa, minha família em sofrimento. Então, já é difícil estar passando por esse processo, e o quanto o nosso estado vibratório, o nosso sentimento ali diante da morte, né, dessa passagem, vai afetando, bem ou mal, aqueles que já foram, né? Então, se a gente ama, talvez a gente trazer um passinho para trás ali e falar assim, como que eu lido então com esses sentimentos, né? É verdade. É isso mesmo. Essa responsabilidade, é isso mesmo, é bem importante. O quanto pode pesar se a gente ficar pensando só no nosso sofrimento, né? Do lado de lá também há um sofrimento, né? Uma saudade. Tem uma questão interessante também, que eu acho que muitas pessoas acabam pensando naqueles túmulos que não recebem visita, né? E tem uma questão sobre isso. A questão 322, os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí comparecem, apesar disso, e ficam pesarosos ao verem que ninguém se lembra deles? E a resposta: que lhes importa a terra? Não se prendem senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito. Ele tem todo o universo para si. Então é isso, eles não precisam estar aqui se não tem mais ninguém, por exemplo, todos já fizeram a passagem, já, né, já desencarnaram, não tem muito sentido, não haveria sentido que ele estivesse aqui. Ele estará em outros lugares nesse universo, né, incrível e com tantos lugares para eles estarem, não tem sentido. Então não faz muito sentido também a pessoa falar, nossa, ninguém veio visitar, já faleceu todo mundo dessa família, tudo bem, né? Tá tudo bem. Talvez estejam reunidos, né, no plano Sim, espiritual, né? sim. Isso é uma coisa, é nosso, né? Essa coisa do material, é nosso, essa prisão, nós estamos presos no mundo material, né? Exato. E ainda é um apego, né? Quando falamos tanto da importância de estarmos nos tornando seres mais libertos, também é desse apego, dessa questão muito que é muito passado até socialmente, né? Então, assim, é claro que se é consolador para algumas pessoas estarem indo lá, visitando, está tudo certo também, não há recriminação alguma, mas o quanto que a gente precisa ter esse olhar, do quanto me pesa fazer algumas coisas ou não, porque para alguns pode ser tão difícil estar indo naquele lugar,
Sim. o peso, e acaba fazendo por conta de um protocolo que nós entendemos que precisa ser seguido. Então, que essa reflexão também seja libertadora para nós. Né? Sim, sim, é verdade. Essa clareza. Da maneira que eles colocam, né, até na questão anterior, se fosse feita uma reunião na casa de alguém, todos lembrando daquela pessoa, comemorando a vida daquela pessoa, falando da falta, enfim, se lembrando dela, lá essa pessoa estaria, né, lá esse espírito estaria, né, feliz de estar ali com aqueles entes amados. E a questão 323 fala isso mesmo, né, dessa questão da ida, Edna. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Aí a resposta. A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente, é a imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Olha que lindíssimo. Então, é isso. Né? Então, não precisa, não necessariamente, fazer uma viagem, estar num estado longe, a pessoa não tem condição de ir, está em outro país, então, tudo bem, né? Tudo bem, a gente entende que é pelo pensamento que a gente se comunica, né? Se a gente entende isso aqui, enquanto encarnados, a ciência já está comprovando quanto é poderoso, imagine, né, no plano espiritual, é sintonia mesmo, né? Na questão 324, os espíritos de pessoas às quais se elevaram estátuas ou monumentos assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? A resposta, muito, e aí comparecem quando podem, porém são menos sensíveis às homenagens que lhes prestam que à lembrança. Então, tem gente que gasta muito dinheiro construindo, né, jazigos, né, riquíssimos e enfim, tudo bem, eles até gostam, mas o pensamento, o amor, né, é muito mais palatável, assim, eles gostam muito mais, né. Já estão em outra vibração, né? Já. A gente vai aprender a estar em outra vibração. Sim. A gente continua ou vocês querem falar de... Pode continuar até... A gente está na 325. Pode? Continuamos? Tá. Na 325, de onde provém o desejo de certas pessoas de serem enterradas num lugar mais do que noutro? Revêem esse lugar com maior satisfação depois da morte? Essa importância dada a uma coisa material é um sinal de inferioridade do espírito? Aí vem a resposta. A afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral, que vale um pedaço de terra mais que outro para um espírito elevado. Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo quando os ossos estejam separados? A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família deve ser considerada como uma coisa fútil? Aí eles falam, não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco importa aos espíritos, ela é útil aos homens. As lembranças são mais concentradas. É bem isso que você trouxe, né, Edna? Tem mais a ver com os que estão aqui, esse conforto dos que estão aqui, né, estarem os entes queridos, os restos mortais dos entes queridos ali. Mais do que para eles. É muito profundo pensar em tudo isso, né? E Kardec, ele vai esmiuçando, né? Vai perguntando ali, trazendo toda essa abrangência de reflexão, né? Você disse que vai até 329, Cris, essas perguntas? Isso. Tem uma, deixa eu ver se tem... uma que eu acho que é muito importante, não precisamos ler todas, bom, está no Livro dos Espíritos, como eu falei, mas eu acho que a 327 é bem importante, olha só. O espírito assiste ao seu enterro? Muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não compreende o que se passa, se está ainda perturbado. Ele se lisonjeia com a concorrência de assistentes ao seu enterro? Mais ou menos de acordo com o sentimento que os anima. Então, às vezes, as pessoas estão muito angustiadas, eles estão lá sofrendo, se está tudo correndo em certa harmonia, porque foi uma perda, né, mas existe um equilíbrio aí, né, aí eles ficam mais tranquilos,
né? E tem uma também, a 328, eu vou fazer um resumo, que ela fala a respeito da reunião dos herdeiros, né? Eu acho que essa também é importante se dizer, que muitas vezes eles se entristecem quando o que eles deixaram acaba causando briga, né? Questões judiciais. E aí, né, até uma questão, muitas vezes, Deus permite que, às vezes eles conseguem ver, às vezes não. Eles vêm muitas vezes para, poxa, eu quis tanto acumular bens e olha o que ficou. Eu tenho bens e eu não tive harmonia na minha família. E é um aprendizado, né? Então, o quanto a gente precisa se preocupar com o que a gente faz durante a vida, porque isso pesa. De repente, a gente pode ver do outro lado as pessoas sofrendo pelo que a gente fez e achou que estava correto. Sempre é um chamado para uma reflexão profunda, né? Sempre é um chamado interno para aquele que foi e para aqueles que ficam, né? Que possam refletir de uma maneira única ali, né? Em torno do tema. Muito amplo, tá vendo? É um tema tão amplo, que tem muita abrangência aí de reflexão para nós. Mas vale a pena, quem gosta de estudar, ter um conhecimento maior, pegar realmente essas questões, estar lendo e refletindo sobre elas é muito legal, muito importante, né? Então, trouxemos Kardec e podemos ampliar um pouquinho mais esse tema, meninas? Como que a gente pode fazer isso? Claro. Até para a gente olhar como que é essa questão, a questão do sofrimento, né? Então, acho que é isso que talvez vá abrangendo, né, todas as pessoas que estão acompanhando, porque é um momento desafiador quando a gente lida com o luto e com a perda, né? Sim. Você quer falar um pouquinho do luto, Rê? Posso sim, né? Então, assim, só para até eu questionei a questão, né, de como a gente deve lidar com a nossa dor para não aumentar, né, o ampliador daquele que se foi, porque ele também tem o mesmo sentimento que nós, não é porque ele deixou o corpo material que ele deixou de sentir, na realidade talvez ele sinta mais, né, por causa da questão da sensibilidade do que nós mesmos, porque nós temos o nosso corpo físico que dá ali um contorno. E aí, quando a gente pensa assim, poxa, não quero deixar ninguém aqui, nós não temos o objetivo de deixar ninguém aqui culpado por sentir a dor e o sofrimento, né? Então, temos alguns especialistas teóricos que vão falando sobre o luto, e uma que é uma das mais conhecidas, que é a Elizabeth Kubler-Ross, ela traz a questão das fases do luto, e ela é muito utilizada dentro da parte terapêutica, né? Então, isso funciona tanto para a pessoa que está adoecida, com uma doença terminal, quanto para alguém que perdeu alguém, ou perdeu o emprego, ou perdeu um relacionamento, ou está lidando ali com algum desafio muito grande, né? A primeira fase seria a da negação, é aquele mecanismo de defesa nosso e de isolamento, né? Então, primeiro, negação, aquele mecanismo de defesa de não querer lidar com a realidade, e vou agindo como se nada tivesse acontecido, não quero falar a respeito disso, e é uma forma ali interna de lidar com esse sofrimento psíquico, porque a perda é muito grande. Às vezes a gente perde alguém que está internado, às vezes a gente perde alguém de uma hora para outra. Então, essa questão, essa forma de, esse mecanismo de defesa, né, da negação, é a primeira fase. E o isolamento, eu não quero falar sobre isso, porque talvez eu tenha que entender como eu vou lidar com esse sofrimento. Então, às vezes, os parentes, né, amigos, eles não entendem, poxa, mas por que está acontecendo isso? Que cada um lida com o luto de uma forma. Às vezes, a pessoa nem passa por essas fases, mas vai ter aquelas pessoas que vão passar por parte delas, outras vão passar por todas as partes desse processo. O importante é deixar, né, assim, só para ressaltar, é importante deixar que a pessoa possa vivenciar. Exato. Então, porque nós temos muito essa mania, entre aspas, de
embotamento, né? Ah, não, já passou, não sofre, não. Então, às vezes é importante, sim, transborde, Sim. fale, né? Exato. Fale sobre isso se quiser, chore se quiser, ou se isole um pouco se quiser, né? A gente vai tomando cuidado, claro, na proporção disso, no tempo que isso acaba ecoando, mas é importante de vivenciar, né, Rê? Exato. E é até importante a família ali, né? Ela até traz essa reflexão e é um olhar que a gente vem trazendo dentro da psicologia e até dentro da própria doutrina, né? A questão de deixar um diálogo aberto, um olhar de acolhimento e não de julgamento. Ah, mas eu não estou chorando assim, por que você está chorando? Por que você está fazendo aquele escândalo, né? Então, ter este acolhimento e não ter o julgamento. E na dificuldade extrema, a busca de profissionais da saúde, que muitas vezes vai ser o psiquiatra, às vezes vai ser junto com o psicólogo, às vezes só o psicólogo pode dar essa sustentação, tanto para a família, né? Ou se a gente está se deparando com alguém que está em processo de fim de vida, o próprio, a pessoa que está em adoecimento, que está passando por essas fases também. Né? É verdade. Aí a segunda fase seria da raiva, né? A pessoa começa a se sentir injustiçada. Então, assim, com a família, com o médico, com Deus, né? Questionamento, hostilidade, é uma forma de lidar com a frustração. Então, essa dificuldade da aceitação vai levando a esse estado de raiva, dessa emoção que vai tomando conta, e aí a gente vai brigando com todo mundo, e até consigo mesmo, né? Às vezes, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter socorrido antes, eu podia ter acompanhado, e, gente, o ser não resolve nada dentro desse processo, porque o ser não aconteceu, e a gente nem sabe se tivesse feito, se seria diferente. Então, esse processo de raiva contra os outros e contra si mesmo, ele é presente nesse momento. Sim. Mas também faz parte desta compreensão da morte. E o acolhimento também dentro deste processo é muito importante, porque é um sentimento que vai tomando conta ali. É uma dor profunda. Então, de repente, você tinha alguém que não tem mais ali do seu lado. E como você lida com essa dor? E uma pessoa importante, uma pessoa que a gente ama. E essas reflexões vão tomando conta desta pessoa. Sim. Né? Aí a terceira fase é a barganha, né? Como se a gente pudesse mudar a situação. Quando está adoecido ali em processo de fim de vida, a barganha talvez seja mais presente, mas a gente faz também quando pede. Poxa, Deus, me traz de volta, eu vou fazer diferente, eu vou cuidar diferente. Quando é o término de um trabalho, um término de relacionamento, também a barganha é muito presente, porque é como se a gente estivesse negociando a mudança da situação e aquela dificuldade de lidar com a realidade. Então, a gente vai tentando encontrar subsídios internos. Eu vou aqui dormir, eu tenho certeza que eu vou acordar e a pessoa vai estar aqui de volta. E é tudo ali o desespero dessa dor que vai levando a essa reflexão, né? Mas isso também leva a um processo de busca de uma força superior. Por mais que a gente está discutindo ali, né, dentro dessa dinâmica do sofrimento, já é ali um passinho de ops, eu estou conversando com alguém para transformar a situação que eu estou. É uma conexão, né, Rê? Exato. Um pouquinho, está se conectando, né? Exato. Ainda talvez não numa forma que esteja lidando com a situação efetivamente, mas já é aquele despertar. Opa, tem uma força superior ali que pode estar me sustentando aquele momento. Sim. Aí tem a próxima fase, que seria de depressão, que seria a hora que você percebe a realidade. Bem, isso é imutável e eu não tenho mais como lidar com isso. Então, existe esse processo de depressão, de uma
tristeza diante daquela perda concreta. É quando a gente se depara e fala, poxa, eu não tenho mais o que fazer. E aí vem o sofrimento, que já estava acontecendo, mas é a hora que eu lido com a própria realidade. E aí ela tem tipos, né? Pode falar. Nesse momento, Rê, que acontece, por exemplo, perda de energia, que a gente meio que a pessoa dá uma caidinha, né, Rê? Exato. Que não tem energia para trabalhar, não tem vontade de comer, não tem vontade de fazer mais nada, porque diante das fases anteriores ainda existia ali uma energia para fugir da situação ou para começar a entender nessa, poxa, eu não tenho mais o que fazer em relação ao que já aconteceu. E talvez essa perda de energia vai levando aquilo que a gente já entende dentro da psicologia, que é a perda do sentido, o esvaziamento do sentido. Poxa, tudo que eu construí talvez não vai ser do jeito que eu esperava. E aí vem aquele vazio, e agora? O que eu faço com tudo isso? Dentro da relação, dentro dessa pessoa? Como que eu vou lidar com tudo isso? É nessa fase que, quando ela fica mais prolongada, que a gente já começa a perceber que, é claro que é uma fase que você vai sofrer, vai chorar, é o esperado, né? Esse sofrimento até. Agora, o grau disso, a intensidade e a duração, é nessa fase que é um momento essencial para estarmos intervindo. Muitas vezes com uma ajuda, na verdade, com uma ajuda profissional, grande parte das vezes, é onde os familiares próximos àquela pessoa, amigo, família, né, estejam ali para poder, de fato, estender essa mão. E muitas vezes até fazer pela pessoa. Sim. É um momento de tomarmos a frente, porque podemos estar ainda com aquele sentimento de não, vai passar, não quero ajuda, ninguém pode me ajudar. Então é um momento grande de cuidado, de acolhimento. Exato. Exato, porque como você falou, né, Edna, às vezes a pessoa, a Cris falou da questão da perda de energia e dessa importância, às vezes a pessoa não tem energia de sair de casa e marcar, ou pegar o telefone e marcar uma consulta com um psiquiatra para lidar com aquela depressão, ou ir num psicólogo para falar da sua dor. Ela não tem energia mais nem de conversar sobre o assunto. Então, muitas vezes, esse olhar de acolhimento vai ser muito mais produtivo do que o julgamento. Você é preguiçoso, levanta aí, já passou, isso é frescura. Você é isso espírita, não vai... você é espírita sofre. Quando cobram, né? A gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, porque nós estamos lidando com uma dor humana e somente sabemos a nossa reação quando estamos diante daquele fato. Né? Nós podemos até nos preparar para determinadas coisas, situações, porém é aquilo, é a vivência que reflete exatamente o nosso sentimento. Exato. E é legal você trazer isso, né, Edna? Porque não é o fato de sermos espíritas que não sentimos dor, que não vamos ter sentimentos, e a gente só vai perceber, entender o que é passando por aquilo. Tem casos, às vezes, que a pessoa não vivencia o luto e depois de anos, assim, ou depois de meses, de repente acontece alguma coisa aleatória na vida, a pessoa cai em depressão, e aí quando você vai ver, foi um luto também não trabalhado ali naquele momento. É lógico que a gente está lidando com mecanismos psíquicos internos para lidar com a dor, que cada um tem a sua. Mas o respeitar o momento de cada um faz total diferença. E muitas vezes oferecer só um ombro para essa pessoa chorar, assim, né? E só dizer, eu estou aqui, não tem muito o que dizer, né? Num momento desse. Para não ter, eu até lembro de uma palestra que eu assisti da deusa Samu, ela veio em Guarulhos em 2018, ela falava, não tem o que dizer quando alguém perdeu, quando você encontra alguém que perdeu uma pessoa amada, só diz que está ali para o que ela precisar. Não inventa, ela até brincava, não inventa muita coisa. Por favor, espíritas, não vão dizer que
estava no plano reencarnatório, que, sabe, naquele momento não cabe isso. Cabe acolher e dizer que está ali para o que a pessoa precisava. Exatamente. Me faz lembrar Chico, Cris, você falando assim. Chico, quando acolhia ali as mães, ele por muitas vezes deu relato que muitas vezes ele abraçava e chorava junto. Ah, que lindo. É isso. Abraçar, abraçar. Exato. Que lindo, é verdade. E aí a gente tem o estágio da fase, né, de aceitação, que aí já ultrapassou esse momento, a hora que eu tenho uma compreensão e entendimento do que aconteceu, e aí, assim, vai trazendo um alívio, né, marcado pela ausência de emoções intensas. Então, é aquele momento que, ok, agora eu vou começar a superar isso, agora eu vou lidar com esse momento de uma outra, eu vou seguir em frente. E às vezes, né, uma coisa que é legal a gente pensar é assim, poxa, o que é essa pessoa que fez parte da nossa vida, nos deixou, e o que a gente poderia continuar levando conosco dessa pessoa. Então, né, às vezes essa pessoa ela era alegre, ela trazia ali um estado de reflexão, de estudo, e fala assim, poxa, então quando eu estiver aqui lendo meus livrinhos, eu vou lembrar dessa pessoa, porque ela me deixou esse exemplo, a reunião em família, essa pessoa não está mais aqui, não vou... Não, se ela deixou esse legado, né, dessas reuniões, por que não se reunir e continuar levando isso para frente? Porque isso é uma forma de homenagear essas pessoas que se foram, é a gente levar um pouquinho do legado dela como família, né? Não para uma pessoa, mas como família. Poxa, que legal, olha, ela gostava de fazer isso, tal, tal, tal. Deixa eu fazer um pouquinho disso para ela estar comigo de alguma forma, né? Então, é dentro desse processo de aceitação que a gente consegue encontrar a esperança que a Elizabeth ela traz isso. E a Elizabeth, só para explicar quem é, ela era uma profissional ali da área da saúde, que ela trabalhou com muitas pessoas em processo de fim de vida. Então, ela foi percebendo, em vários casos, essas fases. E aí ela fala assim que essa esperança, à medida que a realidade vai se impondo, ela vai transformando aquele momento. E aí você vai se reconstruindo, né? E vai encontrando esse estado de resiliência, você vai encontrando esse estado de transformação, né? De esperança ali dentro desse processo. E uma coisa que ela traz é que a morte é algo natural, e é uma experiência humana, né? E que acolher a morte de uma forma ali mais tranquila, ela vai trazendo um modo de viver mais completo e austero, ele mais autêntico. Né? Porque se a gente entende que faz parte da vida, a gente vai vivendo da melhor forma possível. Que lindo. Né? Então, a Elizabeth ela vem trazendo esse olhar, né, dentro destas fases. E eu acredito que tem muito a ver com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela vem trazendo esse consolador, à medida que você compreende que a morte faz parte de estar vivo, né? Então a morte a nossa vida é um estágio dentro de uma vivência muito maior. Que lindo. E aí você vai... Eu trabalhei muito na minha análise pessoal o luto pelo meu pai. E foi muito bonito porque foi trabalhado muito o meu pai dentro de mim, né? Eu me permiti trabalhar. Então, internalizar essa figura. E teve um dado momento muito interessante, meu pai sempre foi muito contador de histórias, muito de falar. E aí as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, você está tão parecida com o seu pai. Eu falei, análise. Ele estava ficando tão introjetado e foi uma figura que eu entendi que eu poderia recorrer dentro de mim na minha história. Então, passava-se um momento difícil, uma dúvida, o que será que meu pai falaria? E aí eu me recorria dentro de mim. Acho que é esse processo que você está falando, né, Rê? Você acaba entendendo que aqueles sentimentos, aquelas emoções estão ainda vivas dentro de você. Exato. Não é fácil. Falando assim, parece poético,
foi muito labor, né? Muito. Exato. O vazio acontece, mas depois que você internaliza, vai ficando mais assim leve para lidar e você vai conseguindo colocar em prática tudo que você aprende na doutrina e tudo mais. Né? É tão lindo essas fases que você colocou, Rê. E assim, ampliando um pouquinho mais, Joana, ela traz na série psicológica em vários momentos a questão da morte, do luto, né? Então, como aqui esse canal, né, a nossa intenção é sempre trazer Joana, nós fomos dar uma pesquisadinha e dos 16 livros da série, né, quem nos acompanha vai vendo os estudos um a um, mas entre os 16 livros da série, em vários momentos, Joana vai trazendo para nós assim esse tema, ampliando. E é muito bonito porque vocês estavam falando, trazendo Kardec e tudo, e Joana vai interligando com tudo isso que está sendo falado aqui hoje, uma profunda comunhão, né? Por exemplo, olha, ela nos fala no volume 2, que é o Homem Integral, ela nos fala sobre a morte no volume 3, que é Plenitude, onde nós fazemos ali um estudo profundo sobre o sofrimento, ela fala desse lugar de nos prepararmos também para esse acontecimento, né? Que aprender a lidar com o sofrimento também é aprender a se preparar, né? Ela fala no Desperte e Seja Feliz, que é o volume 7, né? Que ela já traz essa questão da passagem, da transição como um despertar de consciência, né? Vamos também pensar sobre isso nos ajuda a despertar. Também no Despertar do Espírito, que é o 10. Joana, ela vai ampliando. Olha o raciocínio que interessante. Ela vai trazendo o tema dos volumes 2, 3, aí depois no 7, no 10, ela amplia, como se fosse um grande despertar de amadurecimento psicológico que ela coloca, né? Lá no Evangelho, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que é o 11, ela também traz esse tema lindamente, né? Como um não apego, né, como um despreendimento, né? E no 13 e no 15, o 13 é o conflitos existenciais, o 15 é em busca da verdade. Ela traz muito como esse fenômeno biológico, a morte, e também uma oportunidade de entrarmos em contato com o nosso eu profundo, com o nosso self. Então, é lindo, é muito lindo, porque ela traz essa oportunidade ali naquele momento de dor, de perda, de desenlace, de partida, que você também possa entrar em contato com esse eu profundo. Então, com certeza, só para falar de Joana, detalhando todos esses temas, nós ficaríamos aqui 3 horas, né? Dava para fazer um workshop, né? Com certeza dá. Eu não sei se eu falando assim da obra fez vocês lembrarem de alguma questão mais relevante dos estudos de Joana para trazer, meninas? Eu lembrei da questão, agora eu não vou lembrar qual é o livro, porque são tantos e são tão maravilhosos, e a gente sabe que um vai ligando no outro, mas ela fala do bem morrer, né? O quanto a gente encarar a questão da morte de uma outra forma, de não querer prolongar a vida ali em sofrimento, mas assim, do bem morrer, né? De entender que isso faz parte de um processo e que à medida que eu entendo que assim é um processo natural da minha vida, eu vou sendo ali, eu vou lidando de uma forma mais leve com tudo isso. Né? Eu não sei se você se lembra, Edna, desse que a gente eu acredito fez. que é o plenitude. Exato. Quando você traz essa questão, sim, porque no plenitude, aqueles capítulos finais, ela reserva, né, bastante esse tema, esse preparo. Quando você fala bem morrer, você está falando de preparo. Para mim é plenitude, Cris, o que você acha? Você lembra de lugar?
Eu lembro que ela sempre traz essa questão de se... Eu acho que sim, eu acho que ela vem trazendo essa questão da consciência, né, e do... Você Exato. falou, né, do bem viver, né, se preparando, eu acho que o tempo todo. Por que que a gente se... Por que essa dificuldade tão grande de entender que vamos fazer esta passagem a qualquer momento e que a gente tem que viver não de sofrimento por isso, mas aproveitar sempre o que a gente tem, né? A dádiva de ter acordado todos os dias, né? Gente, eu queria ler só um parágrafo do Momentos de Saúde e Consciência que eu tinha separado aqui, que fala muito exatamente desse preparo do bem viver, e é assim: vive então o périplo orgânico conscientemente, usando o corpo com finalidade elevada, porquanto ao chegar o momento da tua morte, deixarás a massa material como borboleta ditosa, que após a histogênese voa feliz nos rios suaves do infinito. É muito isso, né? Viver bem, estar sempre preparado para não levar um susto do outro lado, né? Para estarmos o máximo de equilíbrio do outro lado, com saudade, mas né, cientes de, poxa, só um período, eu vou encontrar esses seres que eu amo tanto, né? É só um período, como se fosse uma viagem mesmo. Lindo você trazer isso, Cris, porque você vê a sintonia, né, que vai se formando assim no grupo, no tema, porque a Rê traz esse bem viver, né, esse preparo, essa questão, né, de estar nessa comunhão. Você traz esse trecho que está super linkado, né, e que lindo esse preparo, né, esse florescer, poder olhar essa situação realmente como um despertar, um chamado para esse florescer. E quando a Cris traz esse trecho me veio a questão, né, de que o quanto a gente pode ir valorizando as pessoas enquanto elas estão conosco. É lógico que nunca vai ser o suficiente. Às vezes a gente tem no consultório, poxa, mas eu poderia ter aproveitado mais. Eu falo, olha, por mais que a gente tivesse consciência de que isso vai acontecer, a gente sempre vai achar que nunca foi o suficiente. Mas o quanto a gente pode ir aproveitando enquanto essas pessoas estão conosco, pensando na questão das benesses de estar do lado. Se a gente estava falando de um idoso, pensar ali, né, nos momentos que a gente pode estar curtindo com eles, que momentos especiais a gente pode construir junto, que memórias a gente pode ir construindo junto, porque isso também faz parte deste bem viver e desse bem morrer, porque daí pelo menos você fala assim, olha, pelo menos dentro daquilo que estava ao meu alcance, eu fiz tudo o que eu pude diante desta relação. E não só pensando em alguém que está adoecendo, dos pontos desafiadores do adoecimento, porque vai ter, é desafiador, mas assim, tentando cada vez mais equilibrar, talvez, esse momento e se lembrando, né, desses legados, dessas memórias que a gente vai construindo com essas pessoas que são importantes para a gente, né? Sim, isso mesmo. Nossa, que tema, né? Assim, nós entendemos a complexidade do tema, mas essa real intenção de poder não florear, né? Não é florear, é poder trazer sim o sentimento, a dor, mas poder trazer essa interpretação do quanto é possível nós estarmos melhor preparados para lidar com essa situação, se nós temos essa consciência, trabalhamos a consciência, e se estamos nesse processo de dor, de luto, sofrimento, que nós possamos também refletir que existe uma saída, e que nós podemos planejar essa ajuda, planejar uma saída, né? Um lugar onde nós podemos ter um acolhimento. A Casa Espírita faz muito esse papel. Exato. É verdade. Também, né? De acolher e de poder trazer esse consolo, esse conforto para todos nós. Né? O quanto é importante, principalmente, e assim, né, quem estiver acompanhando, que está nesse momento de sofrimento intenso,
não deixe de buscar ajuda, vá procurar ajuda, seja através da casa espírita, ali no primeiro contato, para lidar com a questão desse processo da reencarnação, de entender como isso funciona, caso não tenha, os profissionais da saúde, porque, como a Edna falou, né, existe saída sim. E eu acredito muito, né? Eu sei que pode ser até desafiadora a minha fala, eu não sei se ela é correta, o quanto que eles lá do outro lado, né? Ali do outro lado que eu falo assim, no plano espiritual, naquele outro plano, ver gente seguindo em frente, né? A gente lidando da melhor forma possível com esse sofrimento e assim superando as nossas dores, eles vão se sentir realizados por nós também, da mesma forma que nós nos sentiríamos se aquele parceiro, aquela parceira da vida também seguisse em frente, porque se a gente ama, a gente não quer ver o que está do nosso lado sofrendo, né? Então, esse ato de amor, de deixa eu seguir em frente, deixar o outro seguir em frente, né, de lidar com esse apego, é um ponto importante dentro desse processo. E o quanto é trazido na mensagem do Espiritismo que nós estamos presos, né? Analisando pela perspectiva do plano espiritual, nós estamos em sofrimento, né? Eu até não lembro agora onde eu vi, quem sabe o inferno, quem sabe a Terra não seja o inferno de outro planeta, de outra existência, no sentido de que nós estamos presos na matéria, eles estão livres. É que eu acho que confunde um pouco essa questão da erraticidade, a pessoa leva para um lado do errado, não tem nada a ver, não é isso, né? Na verdade, eles estão libertos, eles estão, né, muito melhor do que... Por que a gente carrega isso de achar que eles estão pior do que a gente, né? Exato. Eles estão sofrendo por nós, vendo tudo que a gente tem de dificuldades, exatamente por estarmos na matéria, né? Exato. Caminhando para o final, a gente tem aí uma mensagem, né? Sim, uma mensagem consoladora. Exato. Então, para encerrar esse nosso bate-papo, eu estou trazendo um texto de Santo Agostinho, que o título é A Morte Não É Nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que para vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Vocês que aí ficou, sigam em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. Que lindo. Que lindo. É isso que a gente deixa para todos vocês que estão passando por esse momento. Então, sempre lembre de Santo Agostinho. Essa mensagem, a nossa gratidão a todos, né? Todos os envolvidos, a essa espiritualidade que nos permeia, que também aqui se faz presente nesse estudo, e que nós possamos ser úteis para alguém, partindo aí de uma esperança vindoura no coração, da certeza dessas palavras de Santo Agostinho, e que possamos crescer enquanto irmandade, sermos uma comunhão de pessoas que se fortalecem nesse enlace de uma mão com a outra, né? Seguindo uma jornada aí de muita luz. Nossa gratidão sempre. Muito obrigada, gente.
Até a próxima. Beijo. Até. Até a Tchau, próxima, tchau. meninas. Gratidão infinita, viu?